Sejam bem-vindos ao MABcast, o podcast oficial do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Aqui exploramos a riqueza da arqueologia bíblica e da história, dialogando com a teologia, criando um espaço de reflexão e conhecimento sobre os textos bíblicos. Você já me conhece, eu me chamo Igor, sou um dos historiadores do MAB e gostaria de apresentar os nossos convidados desse episódio. Pedro Henrique, pesquisador do museu, estuda a Bíblia hebraica e a história das religiões. Opa, e aí Igor, tudo bem? É uma honra estar aqui contigo. E junto comigo também, além de você, além de mim, estamos também junto com a Marcela Eduarda, Nossa pesquisadora, co-host, pesquisadora também do MAB em religiões, em Bíblia e mestranda em psicologia clínica. E junto conosco hoje nós temos aqui o nosso convidado, que é um dos nossos ex-colegas de trabalho do MAB, o professor Thiago Abdala. Ele é historiador, teólogo, parte da equipe de editores da Unaspress, editora do UNASP, e as pesquisas dele se debruçam sobre Bíblia hebraica, estudos narrativos e fenomenologia. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Dá até saudade de estar com essa equipe aqui maravilhosa. Fiz parte da equipe de pesquisa, que hoje também se chama Divulgação Científica, lá do MAB, né, Igor? E é um prazer muito grande estar falando sobre um tema que é muito caro para mim e que é um tema que faz parte também da minha trajetória acadêmica. Bem-vindo, Thiago. É um prazer estar com Bons você. tempos, cara. Saudade, mano. E é o nosso irmão. É o nosso irmão aí que agora está trabalhando ali na parte editorial dos livros de mestrado aqui do campus. Bom, hoje nós vamos conversar sobre uma das primeiras histórias da Bíblia. Nas histórias iniciais, nós encontramos como os escritores ou o escritor bíblico diz sobre como o mundo é, como ele passa a ser, e como as sociedades, elas se modificaram, se transformaram, se construíram. E hoje, principalmente, nós vamos analisar a narrativa do fratricídio, né? O primeiro deles. Que gerou a primeira cidade destacada aqui nas Escrituras, sendo que tal estrutura narrativa é encontrada em outras tradições religiosas e míticas. E, Tiago, diz pra gente, primeiramente, o que te instigou a estudar essa narrativa tão antiga, tão, como você disse, cara, né, para você? Por que Caim e Abel, a história dos dois irmãos? E, ao mesmo tempo, como que essa narrativa, ela faz, de alguma maneira, pulsar, né, o seu desejo por estudar a Bíblia hebraica? Cara, então, eu acho que um dos aspectos que me chama a atenção da história de Caim e Abel é porque ela lida com uma questão de irmandade que vai estar presente ao longo de toda a história patriarcal, né? A gente vai ver várias intrigas entre irmãos, Jacó e Esaú. É forte. Você vai ver José com seus irmãos também. E a dinâmica de fraternidade, né? Toda a linguagem, quando a gente fala de amor no cristianismo, ela está ligada com a dimensão de irmãos. Então é muito significativo, e para mim foi muito interessante isso, ter um certo interesse pelo texto, porque ele é um texto que trata sobre relações após uma disruptura muito grande que deu por conta da queda, né? E logo uma explicação posterior de como as relações fraternas agora vão funcionar. E aí a gente tem um fratricídio logo em seguida, com uma temática que para mim é muito importante, que me chamou a atenção para escrever um primeiro artigo que eu fiz comparando o Caim com um personagem da literatura russa, que é o Raskolnikov, de Dostoiévski, né? Qual livro? Chama Crime e Castigo o livro. Excelente livro. E, gente, o artigo é um dos meus artigos, assim, preferidos. Publicado já, né? Publicado. Você pode acessar aí na Teoliterária, que é uma revista de teologia e literatura da PUC, né? E ali ele vai debruçar um pouquinho sobre esse diálogo entre literatura e Bíblia e de como esses dois personagens, eles conversam entre si nas suas ações, mas acima de tudo na sua caracterização. E a gente pode estar disponibilizando o link depois na descrição, nos comentários. Então isso me gerou um certo interesse, né? Você está tratando de uma história sobre irmandade. Irmandade é um tema muito caro na Bíblia como um todo. E o que suscita, e me suscitou a primeiro momento, né, com a primeira pesquisa que eu fiz, foi a questão da responsabilidade, né? De você ter as dinâmicas de diálogo, silenciamento, né? Como que a figura de Abel é uma figura tão efêmera, o que Caim representa, se não são dois espécies de arquétipos, né? Como se fossem modelos de comportamento que seriam repetidos depois, que são né? repetidos em gerações e gerações. Então, para mim, isso trouxe um potencial de significados que poderiam dizer coisas para a gente hoje, né? Que foi sensacional.
Então, essa foi a razão pela qual eu me enveredei aí estudando Caim e Abel. Que é um texto, né, que a princípio é cheio de expectativas, que a gente sai depois, a gente parte ali depois da queda, e parece que nessa narrativa que a gente vai se debruçar agora, né, ela é cheia de frustrações, né, de tensões. E você vai de expectativa para frustração, então, assim, rapidamente. Exatamente. E aí a gente vai fazer um trabalho que é de uma leitura atentiva, né? A gente vai ler o texto, parte do capítulo 4, eu acredito. O Tiago vai ler aqui conosco. E aí ele vai ponderar algumas questões que ele acha interessante. O Pedro e a Duda também vão comentar um pouquinho sobre essa temática, sobre o que a gente está visualizando. Então a gente vai junto, né? Verso por verso. Você que estiver ouvindo, quiser pegar sua Bíblia para acompanhar com a gente, acho que fica mais fácil também. Fica à vontade. Gente, a gente vai ler até o versículo 16, né? Então, perfeito. Esses 16 versículos. Então, a gente já fez a oração, podemos começar, né? Uma coisa interessante que você falou sobre essas questões de quebra de expectativa, né? Apesar de que o texto, ele termina... O texto de Gênesis 3, ele tem uma expectativa no versículo 15 em específico, quando fala da descendente, né? Da semente. Então a gente volta, né? Então volta um pouquinho. O que aconteceu antes até aqui, né? Que tá no capítulo 4, teve capítulo 1, 2 e 3. Exatamente. No capítulo 1 e 2, pessoal, né? A gente tem a história da criação, né? No princípio, Deus criou todas as coisas. Capítulo 3 é um capítulo de disrupção por conta da queda, da né? transgressão. Da transgressão. Mas no versículo 15, a gente tem uma perspectiva de uma certa esperança de que mesmo diante da hostilidade que existia entre a serpente, né, e a descendência de Eva, haveria um descendente que resolveria uma semente. Esse conflito, né, uma semente, né, que resolveria esses conflitos. Então, tem um teor de catástrofe, mas o próprio texto em si ele também apresenta uma expectativa positiva. Uma esperança. Uma esperança. E é isso que eu queria que a gente tivesse no início da leitura desse capítulo 4, porque por mais que a gente já saiba que vai acontecer um assassinato e tudo mais, vamos tentar ler, e esse é um exercício da leitura atentiva que é importante, né? Tentar ler o texto como se fosse a primeira vez e ir enxergando esses elementos um por um, a fim de ver como que o autor vai construindo a narrativa para chegar em suas considerações, suas conclusões. Okay. Então, deixando claro, então a gente está vindo agora do final do terceiro capítulo, então, de uma esperança por essa mensagem que está no capítulo 3:15, mas também você tem o lance do nome de Eva também, né? Sim. Até agora a mulher é só chamada de vida, aí no final do capítulo, depois de Deus falar que vocês vão morrer, voltar a ser pó, o homem dá o nome então para a mulher de vida. Então também dá essa segunda conotação de esperança, né? Da mulher vai vir a vida, que vai trazer algo de bom. Exato. Antes ela era apenas Ishá, né? Mulher, num sentido mais genérico. Agora se torna Eva, que significa vida, né? No hebraico. E aí, a gente entra no versículo 1. Então, vamos ler. Eu leio? Pode ler. Pode ler. Então, vamos lá. Então, diz assim, ó. Eu estou lendo a versão da Bíblia de Jerusalém, mas vocês podem acompanhar nas suas outras versões também. Diz assim, o homem conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, adquiri um homem com a ajuda de Yahvé. Então, primeiros elementos que dá para a gente enxergar aqui logo após toda essa problemática que a gente tem aqui, você tem uma relação afetiva muito interessante. Ele conhece a sua mulher. Importante a gente realçar esse substantivo Yadá, né? A gente vai ver que ele aparece depois, no decorrer da narrativa, em um sentido muito diferente. O que é Yadá, então, Thiago? Yadá é conhecer. Mas ao contrário do tipo de conhecimento que nós temos na tradição ocidental, né, de conhecimento abstrato, de conhecimento teórico, é um conhecimento essencialmente afetivo. E é por isso que essa mesma palavra Yadá, ela vai aparecer em contextos como esse que a gente acabou de ler, de relações sexuais. Né? Então, o homem conheceu Eva. Ele teve relações... Yadá com Eva. Mas ao mesmo momento, isso pode ser também usado não para relações sexuais. Como exato. O senhor Yadá conheceu o sofrimento do povo no Egito. Exato. E isso é muito interessante. Porque isso vai mostrar também uma dimensão de que o conhecer de Deus, se relacionar, é um conhecimento muito... concreto, né? O concreto é o que Heschel também, um autor rabino, né, um filósofo da religião, vai chamar de dimensão do patos, né, desse padecimento do divino, que agora tem a possibilidade de sentir, não apenas ser uma entidade abstrata, um motor imóvel, como Aristóteles pensava e outras tradições gregas. Mas, então, essa é a primeira dimensão que eu acho que a gente dá para perceber nesse primeiro versículo. A outra é uma coisa curiosa em relação à caracterização dos personagens. Então, toda vez que a gente faz uma leitura atentiva de uma história, é muito importante que a gente tente entender a etimologia, ou seja, o significado dos nomes dos personagens que aparecem. E aqui aparece uma coisa interessante, né? Que vai se repetir pelo resto da Bíblia, Gênesis muito, né? Sim. Porque quando você tem um filho,
você dá o nome e logo junto à mãe também, nesse momento de dar o nome, ela explica o porquê do nome. Isso então, é uma etimologia. Exato, mas é uma fórmula. Tipo, você não tem só o nome, você já tem a explicação junto, né? Que vai se repetir em todo o Gênesis. Depois lá, Leia, com os filhos, sempre fala do porquê, né? Então, exatamente. Quando o personagem não tem essa explicação do seu nascimento, você vai ter, por exemplo, o caso de Saul, né, Igor? Isso. Que ele é descrito como homem belo, um homem alto. E essas características que são dispostas no texto, elas são importantes. O cabelo grande de Absalão, que vai ser, inclusive, aí uma outra terminologia que a gente vai usar bastante aqui agora. Anúncios de enredo, ou seja, anunciam o que vai acontecer posteriormente. Então, é muito importante a gente ter atenção a esses detalhes, porque eles nos auxiliam a entender a narrativa como um todo. O anúncio de enredo é uma ferramenta, né, literária que foi trabalhada ou conceitualizada por Lawrence Turner, né? Teólogo adventista. A gente tem esse livro traduzido, né? Publicado pelo Naspress também, Anúncios de Enredo em Gênesis, ó. Um excelente livro que eu recomendo para todos. Faz seu merchan, mano. Então, qual que é a etimologia? Porque a gente já conhece. Qual o significado de Abel e qual o significado de Caim? Porque afinal... Primeiro Caim, né? Primeiro Caim. Que não apareceu no texto de Abel. Porque... Exatamente. Então, a gente vai visualizar aqui. Então, é relevante para a história o significado do nome deles? Ou qual a produção de sentido que isso traz para nós, né? Porque hoje em dia, tipo, meu nome é Pedro. Não necessariamente meu nome Pedro tem algo a ver com a minha história, né? Vamos dizer assim... No nosso sentido de hoje em dia, de nome, né? Já é tão, digamos assim, genérico, né? E se popularizou tanto, né? Exato. Que não tem... E a gente também não tem um trabalho, apesar de podem ter outros personagens, Pedro e tudo mais, que sejam importantes. Corta essa parte. Mas tudo bem. Então, significados de Caim, que eu acho que são importantes. A gente tem várias formas de analisar a etimologia de um nome, né? Você pode ir para fonética, então ver qual outro termo que aparenta com o nome dele, né? A literação, né? Que tem um som parecido. Isso, que a gente pega ali três consoantes. Hebraico é consonantal, né? Então só tem consoantes na língua. Mas você pega ali as 3 letras que são raiz, né? O radical, que são meio que parecidos em som, e aí você traça uma derivação entre eles. Só para explicar, a língua hebraica ela é consonantal. Isso. Né? A Bíblia hebraica bíblica. Então, ela tem uma raiz de 3 consoantes e as variações de sufixos e prefixos que a gente coloca... Modificam a palavra. Modificam a palavra. Assim como a vocalização, que aí é uma coisa que vem depois com os massoréticos, né? Para facilitar a nossa leitura então, e tudo há mais. palavras que elas são, vamos supor, né? Tem 5 consoantes, mas que elas têm a mesma raiz. Exato. Isso torna, inclusive aqui um adendo, né? A tradução do texto hebraico muito difícil, porque ele é um texto altamente polissêmico, ou seja, tem vários significados. Ambíguo, então o mesmo tem palavras verbo... que compartilham até às vezes a mesma raiz. Exato. Então, no caso de Caim aqui, né, relacionando a isso, tem um possível sentido que é um sentido fonético de um verbo caná, né? E a gente vai ter 2 verbos. É diferente desse que a gente vai analisar, que é o do adquirir depois, que também se chama caná. Só que a finalização da última consoante é diferente. Então, a raiz de Caim é caná. A raiz de Caim pode ser caná, né? Que aí tem um sentido... e essa é a primeira raiz, é uma raiz fonética, significa o que mesmo? Caná vai significar algo como sentir ciúme. Então, olha só. Você tem um spoiler, significado do nome da personagem que está ligado com uma questão de sentir ciúme. Então, isso já é um anúncio de enredo muito importante. Outro possível etimologia se dá a partir logo da explicação que Eva faz anunciando o nascimento, porque quando ela vai dizer aqui, ó, adquirir um homem com a ajuda de Yahvé, né, ou a ajuda do Senhor, essa palavra adquirir aqui também é caná, que tem um som muito parecido também com Caim. E isso vai ter um sentido importante, porque o que ela, então, Eva anuncia, ela adquiriu o Caim, né? E aí tem a dimensão que continua aqui com a ajuda de Yahvé, né? Que há uma percepção de que esse filho ele recebeu um auxílio divino. Para poder ser concebido. Então, ela faz esse jogo de palavras aqui intencional. O que, na minha visão, eu acabei de lembrar, por exemplo, da promessa messiânica. Da promessa que a gente falou no começo. Exatamente. Então, a gente está esperando o Messias, o ungido. E aí, a gente já aquele começa que vai a ler, resolver o problema, né? A gente começa a ler que vem um menino com a ajuda de Deus, com o auxílio de Deus. E é interessante também, Igor... de que esse verbo aqui, caná, adquirir, em algumas traduções vão colocar como adquirir, né? Mas ele tem possibilidades para criação. Não no sentido
de bará, que é o que vai aparecer em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas, mas é um verbo que comumente aparece na boca de Deus. Para Deus também? Conceber, principalmente quando é o sentido de criar, ele exclusivamente aparece na boca de Deus. Então, há uma possibilidade, né? E aqui se a gente intensifica essas dimensões para pensar que talvez Eva, quando tem então o seu primeiro filho, ela considera que esse filho é como se fosse uma resolução do problema anterior, de que ela coloca, então o autor coloca isso, né? Uma aliteração entre o nome de Caim e esse adquirir, para poder brincar com o verbo que é usado pela boca de Deus para criar as coisas, e agora dizer, agora o que eu crio é Caim, que é como o próprio Yahvé, ou que vem com o auxílio do próprio Yahvé. Então, essa ou seja, a expectativa em Caim está alta. Acho que isso, de resumo a gente pode pegar isso. E uma última questão, né, de etimologia, de uma palavra que também Caim pode significar, vai estar ligado com a questão de metal, lança. O que faz sentido depois, também eu acho que é um anúncio de enredo, porque é um objeto e tal. Enfim, a gente vai ver isso depois. Mas também faz sentido porque a gente vai ver um personagem na descendência dele no versículo 17 em diante, que é o Tubal-Caim, nosso camarada, né? Que vai ser responsável por criar manipular o bronze. Metalúrgico. Ele é um metalúrgico, né? Então, acho que final de Gênesis 4? Final de Gênesis 4, no versículo 17 4, vai ter, vai dizer, vai vir os que vão fazer música, os que vão fazer metal, os que vão ser pastores. Versículo 22, especificamente, você consegue encontrar ali a descendência específica de vai ter o Tubal-Caim ali. Então, essas são algumas dimensões que a gente pode visualizar. E aí o versículo 2... Apresenta outro parceiro. Eu vou até pedir pra Duda ler. Lê pra gente, por gentileza. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Não sei vocês, mas quando eu leio, parece que a expectativa caiu do primeiro pro segundo. Então, não explica o nome dele, né? Não explica o nome. E deu à luz mais a seu irmão. E algumas traduções falam também. É tipo, mais um. Exato. A gente chama isso tecnicamente de supressão concisa temporal. Que é quando você repete uma mesma fórmula que fica parecendo uma espécie de relatório. Ele também. Então, coloca mais um no meio. A construção no hebraico induz isso. Mas um outro detalhe é que Abel, e a gente vai perceber isso ao longo do texto, né? Toda vez que Abel aparece, ele é irmão de Caim. Então ele sempre ele tem um adjetivo junto sempre, né? Ele está na função do seu irmão. Está subordinado. Seja por ser o filho mais novo, né? E aí, naturalmente, em uma sociedade em que o filho mais velho ele recebe herança familiar, né? Verdade. Você, então, tem essa dimensão. Então, só o fato de Caim ter nascido... Herança é autoridade, primeiro, né? Herança é autoridade. Então, só o fato de Caim ter nascido primeiro, ser apresentado primeiro, já coloca ele como sendo um personagem central da narrativa. Mas essa intensificação fica ainda maior quando a gente tem a apresentação de outro personagem que é subordinado. Isso parece, pra mim, é muito forte, né? Você tem toda a explicação sobre o nome de alguém, ele é o adquirido, não sei o que mais lá, e depois só vem Abel. Aí você só Abel. E qual a etimologia do nome Abel? Aí que entra a coisa mais engraçada. Ele não tem etimologia. No sentido de que o nome dele tem origem de outra palavra. Não. A palavra dele é a mesma palavra que a gente vai encontrar, inclusive com todas as mesmas consoantes. Então, é diferente do caso de Caim. No caso de Caim, a etimologia dele é derivada de uma palavra que tem consoantes diferentes, mas que tem sons parecidos. Vamos dizer, tem uma raiz parecida. Tem uma raiz parecida, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Então, você tem que ter uma derivação. O caso de Abel, não. O caso de Abel é... Havel, né? Ele vai ser derivado da mesma palavra que é Hevel. Só muda a vogal. Só muda a vogal. Então, ou seja, e como o texto no princípio, ele é escrito só com consoante. Se você ler o livro só com consoante, sem a vogal, que é colocada ali depois no quarto século, né? Exato. Você lê a mesma coisa. Então, você vê as mesmas 3 letras. A mesma coisa, e digo mais, o texto no hebraico, quando Abel ele aparece, ele vai trocando, ele vai alternando entre Havel, nome próprio, digamos assim, mas ao mesmo tempo se refere a Abel como Hevel. O substantivo. Como então substantivo muda as vogais até. E olha que interessante essa dinâmica, né, Tiago? Então, imagina, agora a gente tem que fazer o exercício de ser um leitor, né, que nunca leu o texto. E a gente, como leitor, como audiência, a qual o escritor escreveu, ele tá te preparando para algo, de algum modo, né? Então, já falou que um é possivelmente lança, que um é possivelmente aquele que sentiu ciúme. E agora aparece o irmão dele,
que é sopro. Então, Exato. o que significa Hevel? Acho que a gente não falou até agora, né? Mas já deu um anúncio, né? É sopro efêmero, aquele que passa. Aparece isso em outro lugar da Bíblia? Parece bastante em um livro que eu também tenho uma grande simpatia, que é Eclesiastes. Que é o livro das vaidades. Que é o livro das... E vaidade, né? Que é a palavra que vai ser traduzida por conta da influência do Ilusão, latim. né? Do vanitas, né? Vem de vanita. Originalmente no hebraico é Hevel. Então você tem uma ampla variedade de sentidos que essa palavra Hevel ela pode ter, né? Dentro do livro do Eclesiastes. E é um livro de um teor muito melancólico, né? Você vai ter o primeiro capítulo dizendo da natureza que é efêmera, dizendo que tudo é vaidade, dizendo que tudo é vapor, né? Então, você tem essas dimensões aí sendo colocadas dentro do texto de Eclesiastes e que incidem também, agora para a gente parar para pensar na narrativa de Gênesis 4, né? De um personagem que é vapor, névoa. Ao contrário do seu irmão. Que ótimo nome pra dar pro seu filho, né? Você daria esse nome pro seu filho de vaidade, Igor? Não. Ok, obrigado pela resposta. Um nome bem complicado. Bom, vamos avançar ou tem alguma coisa que você quer extrair ainda do versículo 2? Não, acho que tá bom. A gente pode, inclusive, ler até o versículo 5 agora, que a gente pega uma cena, né? A gente viu essa cena inicial no versículo 1 e 2 apresentando os personagens. Agora a gente vai ter um acontecimento aqui. Do 3 ao 5, então. 3 ao 5. Pode ler, Duda? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Perfeito. Aconteceu bastante coisa. Aconteceu bastante coisa, realmente. Então, uma coisa interessante que a gente já pode ver aqui a partir desses versos, né, é que geralmente nos estudos exegéticos que são feitos do texto, usualmente esse é um debate que acaba sendo bem acirrado, né, para tentar entender o porquê que está acontecendo esse episódio sacrificial e, principalmente, acho que essa é a grande questão que a gente vai ter aqui, que é relacionada à questão do porquê que Yahvé não se agrada com a oferta sacrificial de Caim. Porque não tem explicação aqui, aparentemente. O texto não traz essas explicações à primeira vista, né? O narrador não coloca um apêndice, né? Não coloca Deus um apêndice não explicativo. gostou por causa de... Né? E por incrível Exatamente. que pareça, mesmo o texto antes, falando do capítulo 3, não existe uma instrução sobre sacrifício. Ninguém Tipo, mandou sacrificar nada até agora, né? Não. Eles só sacrificaram. Eles só sacrificam e alguma coisa deu errado. O único sacrifício implícito que a gente tem na narrativa E é está em implícito, Gênesis né? 3, né? Que é quando coloca as vestimentas, né, em Adão e Eva. E aqui entra uma questão também interessante, né? Você não tem essa explicação, é um sacrifício que acontece com animais, aí alguns poderiam dizer, então é por isso que tem uma continuidade. Mas eu não sei se isso tem uma certa coesão argumentativa, porque quando a gente olha para a caracterização, isso é uma coisa que a gente acabou esquecendo de mencionar, né? Que além da etimologia dos nomes, tem essa caracterização das funções que esses personagens exercem. Então, Caim, como lavrador da terra, ele exerce uma função similar à função de Adão. Isso. Que deveria cultivar e lavrar a terra, né? Isso é uma coisa que a gente acabou esquecendo, né? E essa palavra cultivar, né? Ela é a palavra avad, que é a mesma que aparece para qualificar a ação de Caim como lavrador. Aparece em qual? É Gênesis 2, né? Aparece em Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. E Abel, em contrapartida? E Abel, em contrapartida, ele é um personagem que não tem a sua descrição, a sua função descrita anteriormente. Mas, se a gente continua lendo a história patriarcal, e a gente percebe que boa parte dos grandes heróis que vão surgir também são pastores. Ele é um pastor de ovelha, são nômades, né? né? São, exato, pastores de ovelha. No original é gados miúdos, então pode ser qualquer tipo de animal assim. Mas um cuida de animal e um cuida da terra especificamente, né? Essencialmente, né? E tem seus empregos paralelos ali. Exatamente. Então, em termos exegéticos, né, você vai ter várias linhas de interpretação da Bíblia hebraica, né, e principalmente dessa primeira porção de textos que a gente chama de história primeva, né, que alguns, e a maioria deles, né, vão interpretar que esse texto e essa situação sacrificial, ela é um reflexo de tendências distintas de sacrifício por parte de grupos distintos que vão aparecer dentro do contexto do Antigo Israel, que são, né, os do campo, os que ficam no campo, os que até adoram entidades da fertilidade, assim dizendo, e os pastores nômades, né? Então, são dois estilos de vidas ali sendo contrapostos.
E alguns autores, né, como Hermann Gunkel, vai identificar isso, né? Ele chama isso de etiologia, ou seja, é um texto que fala de um passado muito antigo, mas ele explica algo que está acontecendo, dinâmicas do presente, né? Então a gente chama isso que se dá etiologia. Então essas são algumas possibilidades que a gente pode enxergar para essas descrições distintas. Mas ainda não explicam, né? O porquê da preferência. Explicam contextualmente falando. Se a gente parar para pensar, né? Um trabalha com uma coisa, outro trabalha com uma coisa, e cada um dá o fruto do seu trabalho, né? Exato. Então, a Caim trabalha com a terra, dá da terra, e até isso lá depois, quando vai vir em Levíticos, existe oblações, né? Existe coisa específica de semente, né? Não é algo que Deus nunca pediu. Então... Que são as minhá, né? Que é um termo que vai aparecer em Levítico, tanto para as ofertas de holocausto, quanto para as ofertas de oblação, que aparece no capítulo 2 já de Levítico. Então, teoricamente, a gente não tem uma explicitação, né? Ou seja, uma explicação, propriamente dito, do porquê do texto falando sobre isso. Agora, aí entra um parêntese, né? Alguns autores, e não são autores de pouco peso, Humberto Cassuto, né, que é um dos grandes representantes dos estudos da crítica narrativa, dialoga também com questões históricas, né? Então, só explicando para o pessoal, nos estudos exegéticos da Bíblia hebraica, a gente tem uma linha que é mais histórica, que a gente chama diacrônica, porque tenta entender o texto em seu processo de composição, qual fonte foi, em qual momento, que tensões no presente estavam acontecendo para que esse texto fosse escrito. Essa é uma linha. A outra linha é a linha da crítica narrativa, que inclusive foi a que eu abordei nos meus trabalhos. Ela analisa o universo linguístico e as possibilidades desse universo linguístico, e analisando também o texto como a sua totalidade, independente de quem foram os autores ou dos seus processos de tradução. Você pode até Então, como uma unidade literária, né? E a gente vê ele de um modo de uma interpretação total. Isso. Né? Então, a gente vai analisar o texto, que a gente diz, de maneira sincrônica. O texto pelo texto. Exato. Sem se preocupar com essas questões que transpassam a história, né? Exato. O pano de fundo do texto. Não, mas qual a produção do interna. sentido que o texto traz internamente. Exato. Por isso que a leitura das caracterizações, dos elementos que constituem a poética da narrativa são importantes. Então, esse exercício que a gente está fazendo aqui de ler o quem é Caim, quem é Abel, e agora suscitando a pergunta, por que Deus, né, não aceita ou, né, escolhe um em preferência do outro. E tenta buscar a resposta no próprio texto também. Exatamente, são importantes, porque o texto nos traz essas respostas. E, Tiago, qual é a resposta que você vê literariamente aqui na narrativa? Por que Deus aceita o de Abel e não de Caim? Sim, né? Então, terminando só do pensamento do Cassuto, e aí eu já vou para minha possibilidade, né? Eu não dou uma resposta sobre isso, porque esse até não é o ponto que eu acho que é o mais que me importante. chamou a atenção na minha pesquisa, não que ele não seja um ponto importante, né? Mas no Humberto Cassuto ele vai identificar alguns elementos interessantes, que é, por exemplo, a gente vê que Abel oferece primícias, oferece a parte gorda, ou seja, a melhor parte do seu rebanho, né? Então, essas qualificações da oferta de Abel, elas vão ser vistas na perspectiva de Cassuto e até mesmo dentro da própria tradição cristã. Você vai para Hebreus. Hebreus, quando vai falar da galeria dos heróis da fé, vai mencionar Abel, dizendo que ele tinha perfeito, né? um sacrifício perfeito, um sacrifício com melhor intencionalidade. Então, talvez essa percepção, dentro da história da recepção de interpretação do texto, até dentro das escolas rabínicas, ela tenha sido prevalecido por conta dessas questões relacionadas a primícias e a gordura. Enquanto que, por outro lado, Caim apresenta apenas os frutos, né? E uma coisa que agrava ainda essa situação é que quando a gente vai para Levítico, por exemplo, né, você vai ter ali em um dos momentos de procedimentos, né, para ofertas de cereais, em que há um requerimento de que ele ofereça o primeiro fruto da sua terra também, né, o primeiro cereal. Então, na perspectiva de Cassuto, isso seria, então, indicativos o suficientes para poder dizer, então, que Caim ele não realiza uma oferta tão bem feita, assim dizendo, né, quanto a oferta que Abel estabeleceu. Então, talvez, né, a resposta é que o requinte do sacrifício de Abel, né, o mais perfeito, o mais a primícia do que Abel fez, né, do que ele sacrificou, talvez seja uma via para responder nessas inquietações. Ou seja, nessa interpretação, o motivo, né, de Deus não ter preferência por um está
nos próprios irmãos, né? Na disposição deles. em dar algo de valor a Deus, né? Como sacrifício. Mas Exato. Deus está respondendo uma ação humana, isso que eu quero dizer, né? Exatamente, seria nesse sentido, né? Assim, eu acho que é uma interpretação possível, mas eu escolhi não enfatizar no porquê que isso acontece. Então, essa vai ser a posição, por exemplo, de outro teólogo de exegeta chamado Klaus Westermann, que ele vai dizer que o que é importante aqui nesse texto é como que, após esse acontecimento, você tem uma desigualdade. Ou seja, o que antes era um personagem que era visto de uma maneira, do ponto de vista da caracterização, né? Como sendo o bambambam da história, agora os polos se invertem. E você tem uma preferência agora de Deus por uma voz que antes era apenas um sopro, né? Quando essa desigualdade impera, qual vai ser a reação do primogênito? Que no caso era Caim. Então a narrativa inverte sua expectativa, né? Inverte a sua expectativa. Então eu acho mais interessante a gente não tentar entender necessariamente o porquê dela, mas os efeitos adjacentes em relação a esse acontecimento. A narrativa é Deus inverte suas expectativas, né? Exato. E agora, e como que você vai lidar agora com essa diferença? No caso, a gente vai ver aqui no versículo 5, que ela não é uma reação muito boa da parte de Caim, que até então era a semente esperada, né? O personagem que tinha a maior predominância. Então vamos ler dos versículos 5 a 8, a gente comenta eles e depois a gente já vai partindo para os versículos posteriores. Então... Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ótimo. Então, só para dar um contexto também que eu acho que é importante, né? A gente falou que o Tiago escreveu um artigo que já foi publicado, mas também agora está escrevendo outro artigo sobre Gênesis. Então, como a gente fala que ele se desdobrou bastante sobre o texto, né? Então, assim, esse novo texto que você escreveu, o novo artigo que você está escrevendo, você fez uma tradução, certo? E eu, a Duda, o Igor, nós lemos, e eu achei interessante, cara, que você vai traduzir o começo, né, de tudo isso aqui da seguinte maneira. Então, no versículo 5, né? Você vai dizer que mas rejeitou Caim sua oferta, e aí, então Caim alçou o fogo em si, e seu rosto se derreteu. E especificamente, né, Tiago, esse seu novo artigo, ele está focando muito no rosto, a face. Você enxerga, então, a face como se fosse uma palavra-chave no texto, que talvez seja ali a temática principal, né? Então, eu queria que você talvez falasse um pouco sobre essa tradução, que é um tanto quanto diferente. O rosto dele... Muito poético, né? Muito poético, o rosto dele derreteu. E também como que o rosto, agora nesses versículos aqui, né, que repete bastante, como que você enxerga? Excelente. Eu realmente vi no elemento do rosto um elemento, assim, fundamental. Eu não sei se ele é o elemento, assim, principal do texto, porque a gente tem outras palavras que se repetem bastante, como irmão, né? Que vai aparecer 7 vezes. A palavra terra, né? Juntamente, aí variando Eretz com Adamá, que também aparece 7 vezes. A palavra rosto aparece 6 vezes. Só que o número não é tão importante nesse sentido para mim, porque o que eu acho interessante é a forma como que a dimensão do rosto, e aí os movimentos da narrativa adjacentes a partir disso, são tão fundamentais a ponto de criar o deslocamento da narrativa. Então, recapitulando, apresentação do personagem, oferta sacrificial, rejeição da oferta de Caim. Ação dele, rosto abaixado. Então, essa disposição ela é muito simbólica, né? O rosto derretido, que foi como eu traduzi poeticamente. Agora, explicando essa possibilidade de tradução, né? Você tem a expressão ali muito irritado, que vem da palavra kahar, que há uma possibilidade, né, quando você vai para o sentido primário dela, de que é como se o personagem estivesse alçando, de fato, colocando fogo dentro dele mesmo. Então, tem essa dimensão da própria raiz da palavra de associar a raiva como um sentimento de explosão, de quentura, né? De algo assim que traz... O que faz sentido, né? O que faz sentido com a nossa percepção hoje também. Pega divertidamente o personagem que aparece lá, da raiva, é o foguinho, né? O mini foguinho. O baixinho. Então, você tem essa dimensão. Então, pensando nessa compreensão
e na possibilidade semântica do termo, né? De estar ligado com essa dimensão do fogo, não da irritação, que é uma palavra já que explica, né? Que conceitualiza essa questão poética do que a palavra significa originalmente. Aí eu pensei, então, se ele se alça fogo, então o rosto dele, que aí vai dizer que ele cai, né? É como se ele se derretesse. E esse derreter ele é muito importante, na minha percepção, porque faz com que, então, essa ação não apenas faça com que ele abaixe o seu rosto no sentido de raiva, mas o rosto dele se desfigura. Então, o rosto derretido é um rosto desfigurado. É um rosto que se perde em si mesmo, na sua própria identificação. E aí a gente vai depois comentar sobre isso, né? Mas eu fiz nesse estudo uma ponte com a filosofia a partir de um personagem específico, né? Eu acho que vale a pena comentar sobre isso. Que é o Emmanuel Levinas, que vai dizer que a alteridade se dá a partir do rosto do outro, né? Então, se ele é um personagem que está com o rosto desfigurado e abaixado, né? Porque eu acho que essa possibilidade de estar... mesmo que eu traduza como derretido, eu não descarto a possibilidade de que o rosto dele se abaixe. Eu acho que abaixa, inclusive, faz muito sentido. Mas é como, então, se tivesse abaixado, incapaz de olhar para o outro, identificar a essência do outro, e desfigurado na medida em que agora que eu não sou capaz de olhar para o outro, a minha própria face também se torna irreconhecível. Então essa é um pouco da diferença. E essa imagética de você abaixar o rosto e levantar um rosto, talvez ecoe até em números, né? Na bênção sacerdotal. Sim, exatamente. Que eu vou colocar sobre teu rosto, levanta-te sobre teu rosto, né? Deus vai levantar o rosto, né? Ele levanta o rosto para trazer, inclusive, algo fundamental na bênção sacerdotal: paz. Que é algo que a gente vai ver aqui depois, que realmente... Então, abaixar o rosto é um movimento inverso, né? É um movimento inverso da paz, é um movimento de disposição egoísta, porque eu só olho para mim mesmo, né? É verdade, exato. Pro próprio umbigo, né? Pro próprio umbigo, né? Para pegar uma expressão brasileira. E eu acho que é um movimento interessante, porque depois a pergunta que Yahvé vai suscitar para Caim está necessariamente ligada com essa atitude a qual ele realiza. Que aí ele pergunta, então, só relendo aqui o versículo 6, né? Dizendo: Yahvé disse a Caim, por que estás irritado e por que teu rosto está abatido, né? Por que o teu rosto está derretido? Então, há uma preocupação. A preocupação imediata de Deus já é com esse elemento do rosto caído. Dessa indisposição agora, diante dessa predileção que Yahvé teve por Abel, de Caim conseguir enxergar a situação e conseguir tomar atitudes melhores, né? Em relação a essa diferença que aconteceu. Então, Deus se preocupa com essa ação de baixar o rosto. Se preocupa. Na minha perspectiva, pelo menos. Mas é o que o texto fala, né? Ele pergunta, né? Por que você baixou o rosto? Porque o que suscita o diálogo de Deus com Caim é exatamente essa questão do rosto de Caim ter se alterado. Porque até então não tem diálogo de Deus. Exato. É verdade. Exato. Então, isso é muito interessante, né? O diálogo surge a partir, então, desse acontecimento. E é por isso, então, que eu cheguei, ao longo do desenvolvimento desse artigo, né? Estou chegando, porque ainda tenho que finalizá-lo. Cheguei nessa conclusão de que o rosto é um elemento estruturador. Ele estrutura e cadencia os eventos da narrativa, né? Então, acho que isso é uma questão interessante. Mas antes da gente passar para a leitura dos próximos, a gente não falou da ação principal que mexe com todo esse capítulo, que é a questão do assassinato, né? Do fratricídio. Exatamente. E aqui, coisas interessantes que a gente pode falar sobre esse momento, né? Depois que Deus pergunta para ele, né, do rosto, ele ainda vai comparar o pecado, né, a transgressão, como um animal abaixado. Essa imagem é muito importante, né? Continua, então, uma correspondência entre uma metáfora de um rosto abaixado com uma metáfora agora da dimensão do pecado como sendo um animal acuado espreitando na porta. Então, você tem uma equivalência entre essas duas metáforas. Né? É a primeira vez que aparece pecado na Bíblia? Nessa passagem? Acho que é, né? Eu não sei se ela aparece no capítulo 3, a palavra transgressão. Eu acredito que seja a primeira vez. A Duda tá falando assim na cabeça, eu vou confiar na Duda. É a primeira vez, então, que a palavra... Porque isso é interessante, né? Por causa que se a primeira vez que aparece uma palavra no texto bíblico, né? É interessante para você poder caracterizar aquela palavra. Então, a gente tá vendo uma caracterização do pecado em si, Excelente, excelente. Ótimo. Então, assim, aí intensifica-se ainda mais essa dimensão, então, né? Vamos dizer assim, se você perguntasse o que é o pecado, se vai a primeira vez que aparece isso, um animal acuado. E aí? Um animal acuado. O que isso quer dizer pra gente sobre o pecado? Que te espreita. Exatamente. Né? Então, você tem essa dimensão de algo no seu interior, que é como se fosse uma força animalesca, né?
E essa força animalesca, ela precisa ser domada. É um desejo que lhe é incitado a partir do momento... E aí, a tradução que eu fiz... Normalmente, as traduções elas vão dizer que Caim tem que dominar esse desejo. Só que quando a gente vê os sufixos, a gente vai ver que esses sufixos, na verdade, estão caracterizando o desejo como o desejo dele, de Abel. O outro é que suscita o desejo e agora eu tenho responsabilidade no meu desejo em relação ao outro. Então, aqui há uma disposição de que é um animal que ele tem que controlar para que ele tenha responsabilidade diante do desejo que é suscitado pelo outro. Levanta, então, agora um aspecto ético muito Levanta forte, um aspecto ético já forte que depois continua. E aí, agora, especificamente no elemento do assassinato, a gente tem, primeiro, um monólogo, porque é a primeira vez que Caim fala e já entra também uma dimensão de que ele não responde Deus, né? Interessante. Deus chega, conversa com ele. E ele é um cara, vamos dizer assim, né? Irritado porque Deus não viu ele, né? Vamos dizer assim. Depois agora Deus vem, chega com ele, conversa, bora bater um papo aí. E de novo é o texto quebrando as nossas expectativas, porque lendo pela primeira vez, quando você lê o 7, é a pergunta de Deus. E aí você acha o quê? Que o 8, à primeira vista, vai ser uma resposta de Caim. E não. Ele fala com Abel. Ou seja, ele literalmente deixa Deus pendurado e ele não responde pra Deus. De certa forma, a resposta, né? Não deixa o pecado de dominar, é o cara deixando o pecado dominar ele. O vácuo é uma resposta, né? Você Exato, receber um vácuo? É triste, é solitário. É egoísta. É egoísta. Boa. É olhar pra baixo. E a conversa também que ele suscita também é uma conversa monológica, né? É um monólogo. Ele fala, saiamos ao campo. E aí, você não espera... Abel vai falar algo agora? Finalmente Abel fala, né? Ele é um sopro, né? Mas não fala nada. E basicamente ele é ali assassinado. E é muito curioso a forma como esse assassinato acontece, porque toda a dimensão ali do campo continua com essa imagem animalesca, feroz, de um pecado como sendo um animal, como né? Assim? O se levantar contra. Estarem no campo, é um lugar deserto. Inclusive, né? é o lugar de Abel. Ele fica no campo. Caim se apropria do lugar de Abel, né? E ele, como um animal, né? Ele pula. É a palavra que aparece aqui, né? No versículo 8. Como estava no campo, Caim se lançou. Vai a cum, inclusive. Cum, que pode ser levantar. Em Jonas é muito traduzido por levantar. Levantar, é interessante, sim. Eu acho que eu vi no seu artigo, você faz E é muito irônico, né? Deus pede ele poder levantar o rosto, mas ele não levanta o rosto, que ele levanta o seu corpo sobre o seu irmão. Exato. Para atacar. Para o atacar. Altamente irônico. Altamente irônico. Então, elementos importantes aqui, né? E geralmente esse ato de levantar é justamente para você demonstrar uma certa autoridade, uma certa justiça, uma certa juízo, né? O juízo é muito forte, muito presente nessa quando palavra. Deus se levanta, ele sempre faz alguma coisa. É o caso de Êxodo, como a gente vê isso várias vezes. Levantar os profetas, levantar Jonas para que ele vá profetizar contra Nínive, né? Então, é um sentido. Aumenta a atenção do Aumenta a atenção, exatamente. Então, elementos aqui importantes, né? Você tem a ambientação em um local animalesco. Caim age como um animal. Então, o rosto dele abaixado continua com a metáfora de um animal desfigurado, né? E ele silencia o irmão. O silenciamento de uma voz já é matar uma pessoa. Já diria Bakhtin, né? Bakhtin, que é um filósofo e crítico literário russo, ele vai dizer que a vida é um diálogo. A partir do momento em que eu silencio o outro, eu já estou matando a existência do outro. Então, negar a fala para Abel como um personagem que não tem voz é já uma forma de assassinato antes mesmo de Caim o matar. Mas eu falei desse elemento da voz porque a gente vai ver depois aqui nos versículos subsequentes sobre voz também. E é legal como o narrador ficava frisando o irmão, né? Frisando o irmão. Seu irmão, exatamente. Então ele mata o seu irmão. E continuando a leitura, a partir do versículo 10. 9? 9. Pode ler o 9? Exatamente, é o 9. 9 até o 16, pode ler-os todos. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que a posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim,
para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Muita coisa. Muita coisa. E muita face aparecendo. E muita face aparecendo, né? Exato. Pensei isso bem no final do verso ali. Isso é bem legal. Mas acho que antes da gente falar da face, a gente pode falar da questão da voz. Porque Abel, ele não tem voz. Porque ele realmente não tem. Uhum. Mas aí, quem vai dar voz pra ele vai ser o próprio Deus, que vai falar, que ele ouve a voz, né? Através do sangue que clama dele. É verdade. Da terra, né? Da terra. E esse da terra é interessante, um detalhe, porque a gente tá falando de um personagem que é responsável pela terra. Que é o que cultiva a terra. Só que há uma discrepância, e principalmente quando a gente olha para o versículo 9, né? Que ele vai dizer, mas eu sou responsável pelo meu irmão? Eu preciso guardar o meu irmão? Isso é forte, né? E agora a gente está no primeiro momento realmente de um diálogo, né? De um diálogo. A primeira vez que alguém faz uma pergunta, alguém responde. Até agora a gente faz pergunta, ninguém responde. A gente só fala, tipo, Caim só fala para Abel. Uhum. Então o primeiro diálogo que realmente é travado. Só que é um diálogo que parece que mesmo assim não tem ouvido, porque não é sincero, não se responde, né, vamos dizer. Exatamente. E é um diálogo que ele acaba não fazendo sentido, porque desde o começo do texto, Abel ele é apresentado sempre em relação a Caim. Uhum. Então o próprio texto já tinha responsabilizado Abel em relação a Caim. É verdade. E aí Caim vira e fala, sou eu o guardador do meu irmão? E o texto inteiro antes reafirmou Abel como estando em relação a Caim. Exato, isso é muito importante. Então, a primeira vez que então aparece Caim se referindo ao irmão dele é em uma circunstância de completa indiferença. Negligência. E de negligência. E, inclusive, entra até na dimensão do fato dele dizer não sei, já é uma ruptura com o sentido relacional positivo de Yadá no início. É Yadá que aparece de volta? É Yadá. Ele, não, Lo Yadá, Lo né? Yadá. Não sei. Então, há uma disrupção do Yadá. Ou seja, ele realmente não tinha relacionamento com seu irmão, vamos dizer. Não sei. Não sei onde ele tá. Eu matei ele como animal. Caramba. Talvez eu coloquei ele num canto ali, enterrei ele. Não sei. E aí você tem ainda a dimensão de intensificação dessa responsabilidade. Essa é uma palavra-chave. Porque a palavra que aparece aqui é a palavra samar. É a mesma palavra que vai aparecer em Gênesis 2,15, quando diz que o homem precisa cultivar, avad, que é a palavra que apareceu antes para Caim como adjetivo de sua função. Mas, além de cultivar, ele precisa guardar. A palavra chamar, né? O samar. Que é uma palavra que aparece muito em contextos sacerdotais da responsabilidade de adoração. Em números, né? De números, quando o sacerdote tem que guardar suas vestimentas, tem que guardar os estatutos de Yahvé. Então, olha só a dimensão de uma responsabilidade relacionada à santidade. O outro tem uma santidade que é convocado que convoca o ser humano a ser responsável. Assim como o ser humano deveria ser responsável pela criação que Deus estipulou, que foi a terra, o ser humano também, que é o seu irmão, também é parte da criação. Uhum. Caim subverte o que significa ser a função do homem, na medida em que ele apenas instrumentaliza a terra. Ou seja, vamos dizer, ele só quer trampar. Só quer objetificar a realidade, né? E a relação com o irmão que ele tem, ele desqualifica o irmão como criatura. Ele não é responsável mais por ele. Não sou responsável. Ele nega a responsabilidade com o outro. E aí é uma coisa interessante, né? Porque ao negar a responsabilidade com o outro, que é criatura, a punição de Caim está ligada com a sua função. Porque quem vai denunciar agora é a própria terra. A terra denuncia a voz de Caim que clama a partir disso, né? Então a gente dimensionou essa dimensão, né? De uma voz ausente de diálogo, de uma voz efêmera, mas ela é tão ativa aqui nesse momento porque ela evoca justamente do elemento que antes Caim achava dominar, que é a natureza, que é a terra. Na narrativa, a terra tem face? A narrativa também aparece, então, a face da terra. Então, Caim vai ser expulso da face da terra. Então, isso é muito louco. Pô, ele nega a face do seu irmão, que é uma das suas funções, porque ele queria só, vamos dizer, olhar para baixo, né? E só ficar preocupado com a face da terra. Mas não estar ligado à face do outro, também é se afastar também da face da terra. Exato. E se afastar da própria face de Deus, né? Porque ele fala que ele vai ter que se esconder da face de Deus. Com certeza. O Levinas vai dizer que quando você tem uma atitude, né? O Levinas é esse filósofo francês responsável por uma teoria muito importante no campo da ética, né? Ele vai dizer que na medida em que você nega a existência do outro e você se torna o que ele chama de mesmo, né? O egótico, né?
você se torna desorientado do mundo. Você se torna desorientado. Um errante. Um errante. Que é a qualificação que a gente tem aqui de Caim, de justamente vaguear pela terra, porque agora ele não tem mais rumo. Ele não tem espacialidade, ele não tem existência fixa, concreta, porque ele negou a existência do outro. E agora a face da terra, e aí uma coisa que a gente até esqueceu de falar, né? Quando a gente fala face, não é só um elemento físico, né? A face também significa presença. É a presentificação de alguém. Então, a presença de Deus se efetuou no meio do povo. A palavra que aparece ali é panim, faces, né? Então, a face está ligado com essa identidade da pessoa, com esse caráter. É pelo rosto do outro que eu identifico quem o outro de fato é. Porque se eu for olhar braço, se eu for olhar perna, eu não vou conseguir identificar a identidade da pessoa a partir desses elementos. Mas é no rosto que eu identifico quem de fato o outro significa. É a aparição do ser por excelência, como Levinas diria. É o infinito, né? É o infinito, que não pode ser apropriado. Tiago, pensando nisso, eu acredito que o diálogo foi muito, muito, muito proveitoso. Qual lição você gostaria de esclarecer, de pontuar antes da gente finalizar esse diálogo? Excelente. Eu acho que o texto ele suscita para a gente várias questões, né? Primeiro, em relação às desigualdades imperantes que a vida vai estipular para a gente, né? A gente vai ter situações em que estava bem, daqui a pouco outra pessoa passa na nossa frente, a gente acaba criando ciúmes no meio dessas circunstâncias, né? Eu acho que o texto de Gênesis 4, ele suscita uma discussão muito importante de aprender a lidar com as diferenças, né? Aprender a lidar com o favorecimento de um em detrimento de outro, né? A gente vive numa sociedade que essencialmente valoriza a competição, que essencialmente valoriza passar por cima dos outros. Você ter um texto que instiga um caráter de responsabilidade é muito importante em tempos onde o individualismo impera como modelo vigente das nossas relações sociais e econômicas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é como a gente tem que olhar para esse texto e perceber a porção que ele traz, pelo menos eu enxergo assim, de responsabilidade diante da face do outro. Responsabilidade na medida em que eu não possuo o poder de me apropriar do rosto do outro. Eu não possuo o poder de assassinar, deslegitimar a vida do outro. E quando eu faço isso, eu perco o meu sustento existencial. A minha face se torna desfigurada. Eu viro um errante na terra. E isso, consequentemente, né, acaba trazendo consequências onde eu estou longe da presença de Deus. Caim fica muito assustado, né? Caim fica assustado, né? Então, acho que essa é uma dimensão importante. A gente é irremediavelmente responsável diante do nosso semelhante, né? E isso vai depois se desdobrar de uma maneira muito importante nas histórias patriarcais, que é a história de Jacó e Esaú. Então, a gente vai ver que esse elemento da face também se repete nessa narrativa, né? Principalmente no capítulo 32, 33, que é quando ali Jacó está prestes a se encontrar com seu irmão, né? E é uma história muito curiosa, porque também há uma preferência divina ali, né? Da figura do mais novo em detrimento do mais velho, né? Isso é uma coisa que vai se repetir em todas as histórias patriarcais e talvez entre em uma tendência do texto de Gênesis 4. Então, ali uma coisa que é muito importante, que é quando o Jacó está prestes a se encontrar com Esaú, ele tem uma luta com um homem, né? O texto, pelo menos, começa dizendo que é um homem. Depois ele diz que encontra o próprio Deus naquela luta. Toda a expectativa do texto é que ele estava próximo a encontrar o irmão. E ele estava com medo, porque passou anos sem encontrar o irmão, né? Que poderia ali, então, resultar em um conflito muito sangrento, né? Mas quando ele luta contra aquele homem, ele diz, então, que viu Deus face a face. E deu o lugar de Peniel. Que significa? Que significa face a face. Vi Deus, Deus a face a face. Face de Deus, né? Face de Deus, exato. Face ao Deus. Penim e El de Deus. E aí é muito interessante no capítulo 33, depois quando ele reencontra o seu irmão, e aí eles fazem a paz, então há reconciliação. Não é uma história tão trágica como aqui de Caim e Abel, porque talvez houve uma disposição, né, da parte de ambos de estarem dispostos a enxergarem um no outro face a face, porque o encontro de uma vida, de uma existência se efetua no face a face. E aí quando então Jacó olha para o seu irmão face a face, ele diz: pois confundia sua face como se fosse a face do próprio Deus. É lindo demais. Essa é uma dimensão belíssima, porque ela pontua que irremediavelmente a face de Deus se manifesta infinitamente na face do outro. Há uma santidade em curso na face do outro, né? Vai ter um texto em 2 Enoque, que é um texto já pseudepígrafe, né?
da tradição rabínica também, judaica do Segundo Templo, que também vai dimensionar a mesma coisa. Você tem que ter um respeito pelo rosto do outro, porque o rosto do outro é o rosto de Deus também. Então, acho que a narrativa induz isso, né? E o tema da marca, que a gente não explorou, mas aí eu vou dar minha possível interpretação, para mim, a partir do momento, então, que Caim ele é expulso da face de Deus, é expulso da face da terra, teme pela sua própria vida, e agora Deus manda ele para outro local, a terra de Nod, que, por curiosidade, é a terra dos que vagueiam, a tradução. Agora ele tem uma marca que o protege. Para Levinas, o rosto significa, por excelência, a manifestação mais plena do discurso não matarás. Quando eu olho para um outro, eu enxergo no rosto do outro a dignidade de Deus e eu, então, tenho a disposição de dizer, não vou matar essa pessoa, não posso me apropriar porque ele é divino, porque esse rosto é divino. Então, talvez essa marca que é colocada em Caim, que não sabemos se é uma marca física ou não, né? Eu olho para o estatuto simbólico dessa marca no texto, ou seja, o que pode significar para além do seu sentido literal, é de que ali poderia ser finalmente Caim erguendo o seu rosto, tendo agora o seu rosto não mais desfigurado, mas reabilitado, agora capaz de enxergar diante da sua situação uma possível redenção, de que agora ele é capaz de enxergar a realidade, é capaz de olhar para o seu próximo, né? E os outros que o olham enxergam a humanidade nele e não o assassino. Então, uma possibilidade interpretativa, uma possibilidade narrativa que a gente pode ter a partir do texto. Bom, gente, é com essa mensagem que a gente vai finalizar o Mabcast de hoje. Muito obrigado, Thiago, pela sua presença. Eu acho que ampliem muito, né, a nossa atitude com o outro, com a face do outro. O mandamento de Jesus, né, em Mateus 22, fica muito mais amplo, né, em você amar o outro. Fica muito mais digno, né, mais digno. Bom, obrigado, Duda, pela presença. Muito obrigado também, Pedro. E nos vemos no próximo episódio.